Então, depois dessa maratona de vídeos mostrando toda essa trajetória ao longo desses 10 anos, eu quero mostrar o estúdio onde eu estou hoje. Então, há 5 anos eu estou aqui nesse espaço e o objetivo quando eu montei esse estúdio foi ter um espaço maior onde eu pudesse dar cursos e atender também. Vamos lá? Então, aqui é a nossa recepção. A gente tem aqui uma sala onde a gente faz os atendimentos e a gente também consegue adaptar para cursos. Então, quando a gente está fazendo atendimento, a gente usa uma parte da sala. Quando a gente vai fazer curso, a gente abre toda a sala e usa a sala toda. Aqui, então, é a sala onde eu e a Suelen atendemos. A Su está ali concentrada nos atendimentos. Ela faz design, faz micropigmentação também. E eu atendo aqui com essa vista que para mim tem muito significado, porque o meu lugar preferido de Londrina sempre foi o lago. Eu poderia mencionar nesse vídeo muitas outras pessoas que de alguma forma fizeram parte dessa história nesses 10 anos, que me ajudaram, como a minha família, amigos e outros profissionais também da área em que eu fiz parcerias, ministrei cursos no espaço, aprendi com eles também. Então, se você fez parte da minha trajetória e está vendo esse vídeo e eu não mencionei o seu nome, não é porque eu não sou grata ou porque eu não me lembrei. É porque realmente eu passaria muito tempo falando tantas pessoas que fizeram parte. São 10 anos de história, não é mesmo? E eu gostaria, antes de finalizar esse vídeo, de mencionar algumas coisas que eu aprendi. Como se nesse momento eu estivesse olhando lá para aquela Jéssica de 10 anos atrás, o que eu diria para ela? Que lições que eu diria que foram mais importantes nesse período de 10 anos? Talvez hoje você seja a Jéssica em algum desses momentos, ou atendendo em uma cidade pequena, ou começando a atender em uma cidade grande. Talvez hoje você não tenha muitos clientes, talvez hoje você esteja pensando em fazer uma parceria com algum salão, ou você atenda na sua casa, ou quer abrir o seu espaço próprio. Então, por ter já passado por várias etapas, eu hoje posso deixar aqui algumas coisas que foram, pontuar as coisas que foram mais importantes nessa trajetória. Eu gostaria de começar dizendo que, às vezes, as pessoas hoje, pela internet estar muito popular, a divulgação do trabalho na internet ser muito popular, é colocado que se você não é uma super estrela da micropigmentação, se você não é a melhor, se você não se expõe e não se posiciona como a melhor, você não vai conseguir ter clientes. E para mim, isso não é uma verdade absoluta. Porque embora eu acho que é muito importante, eu sempre me posicionei como uma autoridade nas redes sociais e eu ensino às minhas alunas que isso é muito importante. Eu acho que eu não preciso chegar na minha rede social e me posicionar como uma popstar, uma super estrela. Eu tenho uma agenda cheia, eu ministro muitos cursos e não fiz dessa forma. Por quê? Não é que é errado você se colocar dessa forma, tá? Não estou dizendo isso. Esse posicionamento é uma linha de divulgação que dá certo e que funciona. Porém, eu vejo que muitas pessoas não se sentem confortáveis em se expor nas redes sociais dessa forma. Na realidade, muita gente fala mesmo, Jéssica, se eu pudesse, eu não iria gravar story, eu não iria ficar divulgando no Instagram. A pessoa não se sente confortável, mas fica se obrigando a se colocar dessa forma, porque é colocado que você precisa se posicionar como a melhor, senão você não vai ter clientes. E o que eu digo para você é, a rede social é muito importante para divulgar o trabalho, mas você não precisa escolher essa linha de posicionamento. Existem outras que também dão certo. Ainda falando sobre o posicionamento que a gente escolhe assumir, uma coisa que eu acho muito importante é ter humildade. A humildade de reconhecer que ninguém aprende sozinho. Às vezes a gente vê por aí pessoas falando, não, porque eu inventei, eu fiz, ninguém nunca me ensinou. E aí eu fico pensando, como que ninguém nunca ensinou? Talvez a pessoa não te ensinou a trabalhar exatamente daquela forma que você trabalha hoje.
Por exemplo, a Judite, que eu mostrei no vídeo, ela não me ensinou a trabalhar com o fio a fio que eu trabalho hoje, mas ela me deu uma base muito importante. De alguma forma, ela me ensinou coisas que eu aplico até hoje. Então, quando a gente tem essa humildade de reconhecer que a gente não inventa nada sozinho, alguém ensinou alguma coisa, a gente aperfeiçoou, desenvolveu com base naquilo. Às vezes eu brinco que alguns profissionais se colocam como tão independentes de não terem aprendido com ninguém, que algumas pessoas que estão começando, elas ficam olhando e ficam assim, mas puxa, o fulano não faz curso, nunca mostrou o curso que fez, será que ele aprende assim tudo sozinho? Mas peraí, aí eu brinco, né, que a pessoa aprendeu por osmose, então o conhecimento entrou dentro da cabeça dela de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado? Não, gente, todo mundo aprende com outras pessoas. Se não aprende um curso formal, aprende pelo conteúdo, que tem aí um monte de conteúdo nas redes sociais, conteúdo gratuito. A gente sempre aprende com alguém, tá? Nem sempre as pessoas dão os créditos, mas a gente sempre aprende com alguém. Então não se sinta inferior por nem sempre ver de onde veio o conhecimento de profissionais que hoje são referências. Falando também sobre a autoridade, eu vejo que nessa trajetória uma coisa que me ajudou muito a ter um reconhecimento como referência no meu segmento foi ministrar cursos. Então, se você é hoje uma profissional que já tem clientes, pense nessa possibilidade. No meu curso hoje do Método Bem Natural, o curso online, tem um módulo exclusivo onde eu falo a respeito de ministrar cursos, ministrar palestras. Ensinar é algo que te abre muitas portas. Por quê? Porque as suas clientes que veem que você ensina, elas automaticamente já te enxergam como alguém diferenciado. Elas pensam, puxa, mas se a fulana ensina, se ela dá curso, é porque ela é muito boa. Então eu quero fazer o meu procedimento com ela. Aí isso é um ciclo que te ajuda. Por quê? Porque a cliente te reconhece como autoridade e ela te procura para fazer procedimentos. E quanto mais procedimentos você faz, mais você se desenvolve, mais você tem material de divulgação. E aí as pessoas que te procuram para curso vão falar, puxa, ela tem muitas clientes, ela trabalha bastante, ela tem bons resultados, quero aprender com ela. Então uma coisa ajuda a outra. Se você se encontra nesse momento da sua carreira, é uma possibilidade de pensar em ensinar. Isso com certeza vai te ajudar a se tornar uma referência. Teve uma coisa também que eu sempre fiz ao longo de todo, isso até antes desses 10 anos, tá? Porque eu não contextualizei isso no vídeo, mas eu sou formada em estética e cosmetologia. Eu comecei a faculdade de estética em 2008 e me formei em 2010. E desde quando eu comecei o meu curso de estética, eu sempre fui para as feiras e congressos da área. O que eu quero dizer com isso? Que é sempre importante a gente buscar as novidades, seja nos congressos, seja em cursos organizados, e isso me ajudou muito a sempre trazer novidades para as clientes, até mesmo mostrar que eu estava buscando essas novidades. As clientes gostam disso, elas veem que você está lá num congresso, numa feira, elas falam, que legal, olha, a Jéssica gosta de se aperfeiçoar, ela vai trazer coisas lá de São Paulo que estão vindo como novidades no mercado agora para o nosso atendimento aqui. E nem sempre foi fácil, tá? Uma coisa muito legal dessa história das feiras e dos congressos é que há 10 anos atrás, ou até antes, quando eu já ia, a gente não tinha Uber. Era um período muito diferente do que é hoje. Hoje tem muita facilidade para a gente se deslocar. Então, tem uma história muito engraçada, que eu fui para São Paulo uma vez numa feira, e eu ia sozinha, ia de ônibus, às vezes ia de avião também, quando consegui uma promoção boa naquela época, ia de avião. E aí eu chegava lá, eu tinha que pegar metrô, porque de táxi era muito caro. Então eu ia naquela estação da Sé. Eu lembro que eu pegava minha mala de rodinha e eu só deixava a multidão me carregar, porque era lotado. Imagina uma pessoa de uma cidade de 20 mil habitantes naquela estação da Sé, sozinha, com mala. E aí eu fui para uma feira. Quando acabou o dia da feira, já estava de noite, eu descobri que tinha um ônibus que levava da feira para Santo André. E meu avô morava em Santo André, eu ficava na casa dele. Daí eu peguei esse ônibus, só que eu nem perguntei aonde que o ônibus ia parar. Eu só fui, pensei, vou para Santo André. Olha só, quando eu cheguei em Santo André, já era quase 10 horas da noite, o ônibus parou em uma praça no meio do nada.
Aí ele parou, tipo, ó, aqui é a parada final. Aí eu pensei, e agora? Eu sozinha? O que eu ia fazer? Eu lembro que eu saí correndo no meio da praça, eu vi um taxista parado no semáforo. Eu saí correndo. Moço, espera um pouquinho, faz uma corrida pra mim. Daí fez a corrida até a casa do meu avô. São coisas que eu passei e que eu quero dividir com vocês para mostrar que hoje a gente tem um Uber, a gente chega num lugar, pede um Uber, se desloca com facilidade, mas era bem mais difícil. Mesmo assim eu ia sozinha, porque eu sabia o quanto era importante, ainda é importante. Outra coisa que eu fazia nessas feiras, além de buscar conhecimento, era fazer contatos. Então eu pegava, por exemplo, eu uso a marca de dermógrafo X. Peraí, vou lá no stand da marca, deixa eu conhecer quem que é a pessoa que me atende quando eu compro materiais, me apresentava, conversava, às vezes conseguia até conhecer os donos das marcas e fazer contato com eles, falava que eu ministrava cursos, que eu fazia atendimentos. Esse networking é muito importante, isso muitas vezes vale mais que dinheiro, você conhecer as pessoas certas, estar nos lugares certos. Às vezes eu tinha a oportunidade daí de conhecer as pessoas que estavam organizando eventos de micropigmentação e através dessas pessoas recebi convites para palestrar em eventos. Então faça isso. Aproveite as oportunidades para fazer cursos, se aperfeiçoar, estar nos eventos, nas feiras, que isso é muito importante profissionalmente falando. Uma outra coisa que eu vejo que fez grande diferença em toda essa trajetória profissional é ter força e disciplina. Eu entendo o que algumas pessoas pregam hoje em dia sobre seja gentil com você mesma, tenha paciência com você mesma e realmente cada um dentro das suas limitações, porque a nossa vida, a vida de cada pessoa é composta de circunstâncias diferentes, então a minha realidade não é a sua ou da nossa amiga que a gente conhece, então cada pessoa tem uma realidade de vida. Mas eu não sou uma pessoa que sou tão boazinha comigo mesma o tempo todo. Eu acho que decisões difíceis exigem que nós sejamos fortes e não só boazinhas, tá? Vou dar alguns exemplos. Nesse período, por exemplo, eu me lembro de um curso que eu fui ministrar em São Paulo e aí eu cheguei lá, eu tinha 2 dias de curso, eu tive uma intoxicação alimentar com o que eu comi na noite anterior, passei muito mal a noite toda, não dormi e tive febre. E aí eu tinha os 2 dias de curso para dar. Eu estava sem comer, porque eu não conseguia comer nada parava no meu estômago e eu falei, não, eu vou dar o curso. Tem pessoas que vieram do Brasil inteiro para fazer esse curso, eu não vou deixar essas meninas na mão. E eu dei os 2 dias de curso. O primeiro dia eu não comi nada, passei o dia com febre e dei o curso. O segundo dia eu já consegui comer um pouco, já tinha melhorado da febre e dei o curso. Essa semana, aliás, semana passada, eu caí, machuquei meu braço, tive uma pequena fratura aqui e amanhã tô indo para São Paulo dar curso, vou sozinha. Essas feiras que eu ia sozinha, às vezes eu penso assim, que não é fácil tomar essas decisões, tá? Ontem, por exemplo, eu chorei, pensando que eu ia para São Paulo sozinha com o braço machucado. Então não é que vai ser assim, ai que gostoso, né? Não, aconteceu essa dificuldade, poxa que legal, não, eu vou sorrindo, eu vou feliz. Não, gente, não é assim. São decisões difíceis. Só que é nessa hora que se você consegue racionalizar e escolher e fazer o que naquele momento é mais difícil, se você é forte nesse momento, você colhe os resultados. Então eu nem sempre sou boazinha comigo mesma. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, Jéssica, mas você é tão disciplinada, como que você consegue? Gente, o que eu reconheço é que não é que é gostoso, mas eu entendo que eu preciso fazer o que tem que ser feito. Simples assim. Não importa se eu tô triste, se eu tô cansada, se tem que ser feito, eu tenho que fazer. E ponto final. Isso se chama disciplina, é você fazer o que você precisa fazer. É claro que não dá para ser assim o tempo todo. Tem momentos que você precisa descansar, tem momentos que a gente fica mais frágil e chora, tudo bem, ok, aí você respeita os seus limites dentro das suas circunstâncias, mas nem sempre vai ser gostoso. Às vezes eu acho que as pessoas idealizam, isso também as redes sociais fizeram isso com as pessoas, né? De ver uma vida muito perfeita, elas idealizam que para alcançar as coisas vai ser tudo sempre fácil, tudo sempre lindo, tudo sempre gostoso, e não!
Às vezes a gente está ali fazendo uma coisa e a gente não está gostando. Mas fazer o que você gosta não significa que tudo o que você precisa fazer no seu dia a dia você vai gostar. Às vezes você vai fazer coisas que você não gosta para conseguir sempre fazer o que você gosta. Então eu levo sempre isso. E isso também entra na parte de coragem para tomar decisões, né? Então ser forte e ter a coragem. Quando a gente está começando, e mesmo quando a gente tem experiência, quando você vai tomar uma decisão diferente, é muito normal se sentir insegura. Então, por exemplo, quando eu atendia lá na minha casa, eu não pagava aluguel, eu não pagava condomínio. Eu, depois de um tempo, contratei a minha primeira funcionária lá, então só tinha um custo baixíssimo. Imagina assumir um aluguel de 2 salas comerciais, decorar a sala, né, reformar a sala. Era um passo grande e eu me sentia insegura. A gente fica pensando ali naquele momento, puxa, será que vai dar certo? Será que vai ser bom? Será que eu vou ter cliente? Será que as pessoas vão me procurar? Mas era um passo importante. Eu tinha que tomar essa decisão naquele momento se eu queria dar mais cursos, se eu queria proporcionar um local melhor de atendimento para as minhas clientes. Então não pense também que todas as decisões que a gente vai tomar 100% seguro. A coragem não é a ausência de medo. A coragem é agir apesar do medo. Então você está sentindo medo, mas você sabe que precisa tomar aquela decisão, você vai lá e faz. E aí depois, quando a gente vai agindo e vai se acostumando com a situação, a gente vê que fluiu. Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram ontem e pedi que quem me acompanha ali respondesse o que gostaria de saber nesse vídeo, o que gostaria que eu contasse nesse vídeo. E teve uma pergunta interessante. A pessoa me perguntou assim: Jéssica, o que foi mais difícil para você nessa trajetória? E é legal que eu não consigo pensar em uma coisa que foi mais difícil, porque tiveram várias coisas difíceis. Só que uma coisa que eu levo para mim é o seguinte: a sua situação é difícil porque é você que está carregando. A minha situação está difícil naquele momento porque sou eu que estou carregando, sou eu que estou tendo que encarar. Então, quando eu tive que chegar em Londrina sozinha, procurar um salão para atender, foi difícil? Foi. Mas depois que eu encontrei, hoje olhando para trás, eu vejo que nem foi tão difícil. Naquele momento parecia muito difícil. Quando eu mudei para o estúdio, comecei a ter uma equipe maior, mais pessoas aqui dentro, foi uma situação que foi um desafio para mim, que eu nunca tinha tido equipe na minha vida, por exemplo, foi. Mas hoje eu já vejo que nem é mais tão difícil assim. Então, as situações difíceis elas vão aparecendo e elas se tornam mais fáceis quando a gente lida com elas e a gente passa por elas. Aí a gente vê que depois aquilo já não é mais tão difícil assim. Uma outra pergunta que me fizeram na caixinha para falar nesse vídeo foi se as pessoas à minha volta sempre me apoiaram. Então eu realmente me considero muito feliz porque as pessoas próximas a mim, minha família imediata, meu esposo, né, pais, irmão, sempre estiveram do meu lado, sempre. Não posso me queixar disso. Mas isso não significa que as pessoas à minha volta sempre me apoiaram ou que as situações que aconteceram à minha volta sempre foram favoráveis. E aí eu aproveito para deixar aqui mais uma dica para você que está aí também travando a sua batalha na sua trajetória profissional. Que a gente precisa dar uma importância equilibrada para a opinião das pessoas que estão à nossa volta. Porque não adianta a gente esperar que todo mundo que está perto da gente vai estar a nosso favor o tempo todo, vai concordar o tempo todo e que vai estar sempre ali falando e fazendo coisas que nos incentivam. Às vezes, as pessoas próximas nos magoam e falam coisas pra gente que não nos incentivam a continuar. E tudo bem. O que eu te digo é: será que essa pessoa realmente entende a situação que você vive nesse momento? Será que ela é uma pessoa experiente, madura? E esse conselho é tão relevante assim? Como que é a vida dela? Será que a vida que ela leva é a vida que você quer levar? Porque uma coisa é fato: empreender não é para todos. Quando eu comecei eu achava que ter empresa, que ter um negócio próprio era para todo mundo e hoje eu vejo que não. E de verdade, uma pessoa que não empreende, ela nunca vai entender exatamente o que é empreender, porque só sabe o que passa um empreendedor quem sente isso na pele. Então às vezes ela vai tentar falar alguma coisa e na cabeça dela ela tá te ajudando falando aquilo. Mas aí você pensa assim, tá, esse conselho está vindo de quem?
Eu quero ter a vida que essa pessoa tem, levar dessa forma? Sim, não. Então talvez aquilo que a pessoa te falou vai ser uma coisa que você vai falar, ah, legal, obrigada, e você não vai usar para sua vida. E aprenda então a ouvir e não se afetar demais. Porque se a gente começa a ouvir tudo o que as pessoas falam sobre nós, tudo o que elas querem nos dizer que é bom ou que não é, a gente começa a ficar muito confuso e não consegue tomar decisões. E isso não significa que a pessoa está errada, não significa que você está errada, significa apenas que vocês levam a vida de maneiras diferentes, enxergam as situações de maneiras diferentes e tá tudo bem. As pessoas podem fazer escolhas diferentes na vida. Falei demais, né? Caramba, mas é que tem tanta coisa para contar. Às vezes eu brinco que com tudo que eu já passei daria para escrever um livro de tantas coisas. E para finalizar, tem uma novidade que eu quero contar para vocês. Foi mais uma decisão que eu tive que correr um risco calculado. Essas salas que eu estou hoje aqui são salas alugadas, como eu comentei com vocês. E surgiu a pandemia, uma situação que ninguém esperava. Foi uma situação que me fez repensar o modelo do meu negócio, repensar a forma como eu estava levando o meu negócio. E também algumas situações que eu enfrentei que foram bem desafiadoras aqui nessa sala depois da pandemia, negociações, enfim, me fizeram pensar que talvez seria um momento de ter um espaço próprio. E aí eu pensei, mais uma vez calculei e decidi comprar uma sala nova. Só que eu tenho, como eu disse, né, eu tenho um amor por esse lugar que eu tô hoje. Eu gosto muito de trabalhar olhando para o lago. Eu me lembro que sempre que eu tinha situações difíceis, que eu tinha que pensar, vinha na beira do lago, sentava, pensava, respirava fundo. Então eu gosto muito daqui, isso significa muito para mim, estar perto do lago. Então eu comecei a procurar salas aqui na região e consegui encontrar uma sala nesse mesmo prédio, só é em outro andar. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que me assistiram até aqui essa nova conquista. A sala ainda não está pronta, nós vamos para lá daqui a alguns meses, mas é uma grande realização profissional. É o resultado de todos esses anos de muito trabalho e eu quero compartilhar com vocês. Então agora quero mostrar para vocês o novo espaço. Ainda está em construção, tá? Sejam bem-vindas à minha sala nova. Aqui nós vamos ter a recepção, aqui uma sala de atendimentos e cursos e uma copa onde a gente vai preparar os nossos lanches para os cursos também. Claro que a minha parte favorita é a vista. Hoje está um dia chuvoso, mas até quando chove aqui é bonito. E para finalizar então a nossa série de vídeos contando a história da minha trajetória profissional, estou hoje aqui na sala onde vai ser o novo estúdio e quero dizer algo que foi muito importante para eu chegar até aqui e quero compartilhar com você antes de finalizar esse último vídeo. Uma das coisas que me ajudou muito foi sonhar e visualizar as coisas mesmo muito antes delas acontecerem. E eu não estou falando de você viajar na maionese nos seus sonhos, não é isso. O nome disso é estabelecer metas. Então, eu gostaria que você refletisse agora sobre onde você gostaria de estar, por exemplo, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Já parou para pensar em quais são as suas metas profissionais? E aí, quando você pensa nas suas metas, você pode fazer um planejamento. Você pode inclusive escrever no papel o que você vai fazer para alcançar essas metas. Falando sobre a minha história, eu me lembro muito bem de quando eu tinha acabado de vir para Londrina, né? Eu tinha acabado de me casar e a gente voltou de viagem, eu já comecei a olhar a viagem, porque eu gosto muito de viajar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar. E aí meu marido olhou pra mim e falou assim, você tá doida? Você não tem dinheiro pra viajar, já tá olhando viagem? Eu falei, pois é, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu vou trabalhar e vou ter o dinheiro. Então eu sempre tive muita facilidade de imaginar qual seria o meu próximo passo, o que eu iria alcançar em seguida. E eu tenho certeza que essa foi uma das coisas que me ajudou a chegar até aqui. E eu quero te incentivar a pensar nisso. Quando você for traçar suas metas para 1 ano, 3 anos, 5 anos, imagine como você quer estar. Será que você quer estar em um espaço novo? Atender em um lugar diferente? Será que você quer trocar de carro?
trocar de casa, algumas pessoas querem proporcionar algum conforto para sua família, para os seus pais ou para os seus filhos, e os sonhos são muito individuais. Por exemplo, no meu caso, eu já tive um estúdio que é o dobro do tamanho desse estúdio que eu vou me mudar. Então, o espaço que eu estou hoje ainda é o dobro do tamanho dessa sala. E aí talvez você pode pensar assim, Jéssica, mas será que você está regredindo, indo para uma sala menor? Não, é porque eu percebi ao longo dos anos que eu fiquei nesse outro espaço que eu preciso realmente de um tamanho como essa sala que eu estou hoje. Eu não tenho nos meus planos, nas minhas metas hoje, o sonho de ter uma equipe grande, de trabalhar mais do que eu trabalho. Para mim, a micropigmentação significou ter liberdade de tempo. É isso mesmo. Hoje eu trabalho bem menos do que eu trabalhava no começo. Trabalho menos horas atendendo em si. E isso me proporcionou estar onde eu estou hoje. Eu já tive épocas da minha vida que eu trabalhei muito mais do que eu trabalho hoje. Por isso que eu sei que esse espaço vai atender a minha realidade. No meu caso, o meu objetivo principal hoje é ter qualidade de vida. Então, às vezes, essa também é a sua realidade. Às vezes você não está sonhando em trabalhar um monte, muitas horas de trabalho, se dedicar para ter um salão grande, um espaço grande com muita gente. Às vezes, o que você quer é poder reduzir a sua carga horária de trabalho para ter mais tempo com a sua família, para ter mais tempo com seus filhos, para poder realizar outras tarefas, que é o meu caso hoje. Eu falo que hoje eu estou no lucro. De tudo que eu já passei, hoje eu já estou no lucro porque eu alcancei a maioria das metas que eu já tinha. Então, o objetivo do meu trabalho hoje é me proporcionar ter algum conforto, como as viagens que eu amo, por exemplo, mas também ter tempo livre para viver, para fazer meu trabalho voluntário que eu faço e gosto muito, para estar com a minha família. Então, você tem a sua escolha. Você pode, nesse momento, às vezes estar numa época da sua vida que você ainda está trabalhando muitas horas, está se dedicando mais a treinar, a aprender, a atender bastante, para depois alcançar outras metas que você deseja. Não importa. O que importa é que você precisa pensar em onde você quer estar e aí se planejar para chegar até lá. E eu espero muito que você chegue. Eu quero dizer que eu estou aqui à disposição para te ajudar. Será um prazer para mim receber você aqui no meu espaço. Você está convidada a vir tomar um café comigo, a vir fazer um curso aqui comigo. Nós teremos no novo espaço cursos presenciais de design de sobrancelhas, de micropigmentação para quem quer iniciar na micropigmentação e também os cursos do método Bem Natural, que são cursos avançados para quem já faz micropigmentação e quer se aperfeiçoar em sobrancelhas, olhos e lábios. E além disso, caso você ainda não possa vir aqui presencialmente, eu tenho também os cursos online de design de sobrancelhas e também o curso do método Bem Natural online. Enfim, eu vou ficando por aqui, já contei bastante da minha trajetória. Se você quiser me mandar uma mensagem compartilhando o que você achou dessa série de vídeos, me manda um direct lá no Instagram que eu vou ficar muito feliz em ler o que você tem para me contar. Um beijo e te espero no Instagram ou aqui no novo estúdio.